Continuando os pequenos expedientes, passo a palavra ao senador amazônico Plínio Valério. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Presidente Chico Rodrigues, que bom escutar o senador Rogério Carvalho falar sobre fosfato, falar sobre gás. Isso é interessante, para mim é importante, porque eu falo disso toda semana e ontem falei, e agora vou de novo tocar no assunto potássio e gás, que é extremamente importante. A mina de potássio que tem ali, a fronteira com Manaus, está impedida pelo Ministério Público Federal. O gás de Silves, perto de Manaus, está proibido pelo Ministério Público Federal. Tudo na Amazônia está proibido, mas tem um dado importante agora que diz respeito aos chineses. Senhoras senadoras, senhores senadores, orquestrado pelas ONGs multinacionais e vocalizado pela sua ventríloca, Marina Silva, a palavra que mais se ouve no diálogo entre o atual governo e a Amazônia é não. Pavimentar a BR-319, que permitiria a ligação entre Amazonas, a Amazônia e o restante do país, não pode. As ONGs não deixam. De nada vale argumentar que isso permitiria melhorar as condições da população da maioria dos caboclos e ribeirinhos paupérrimos de nossa região. Como de nada vale lembrar que dezenas de milhares de vidas teriam sido salvas na época da Covid, com o transporte de oxigênio via terrestre para Manaus. A palavra também é não pode. Explorar o potássio de Autazes garantiria autonomia e ajudaria o Brasil a manter essa autonomia no plantio e dispensaria a compra do longínquo Canadá. Também não pode. A mina de potássio em Autazes, município fronteiriço a Manaus, supriria o mercado nacional em 25%. O Ministério Público Federal não deixa a pedido das ONGs. A palavra também é não pode. Pouco importa se isso traria um alívio financeiro de grande peso e atenderia a mão de obra local, indígenas inclusive, indígenas que não teriam o seu meio ambiente afetado. As ONGs multinacionais vetaram e, portanto, a ordem também é não pode. Explorar petróleo e gás na região de Silves e Itapiranga, um investimento de 6 bilhões. Claro que não pode. O Ministério Público Federal acatou o pedido de uma ONG da FUNAI que teriam percorrido a área e desconfiado que tem índios isolados. Desconfiado, não viram os índios, não viram, mas acham que tem índios isolados. Aí o Ministério Público Federal diz que tem índios isolados, não pode explorar o gás. Manter moradores de regiões também suspeitas de ocasional presença de índios isolados é uma ameaça constante. Nós temos o município de Silves, Itapiranga, que fica no caminho Itacoatiara, ligado a Manaus. Vão fracassar, porque a Enave ela produz gás que alimenta Roraima. Simplesmente o Ministério Público Federal proibiu a Enave de continuar com essa sua atividade no investimento de 6 bilhões de reais. As ONGs se pronunciam, recorrem ao Ministério Público Federal e a palavra é não. Explorar o nióbio, que é a maior reserva mundial no Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, 96% da reserva mundial, não pode também. Explorar ouro, prata, diamante, também não pode. Perdemos até a conta de inúmeras vezes em que ouvimos a palavra não, vocalizada pelo Judiciário, pela ministra Marina Silva, sempre a serviço de governos internacionais. Eis, porém, e aqui eu quero falar, senador Lucas, o senhor que é o amazônico, certamente vai falar sobre a Amazônia daqui a pouco, senhoras senadoras e senhores senadores, que surge praticamente do nada a palavra sim. No meio disso tudo, não, não, não e não, surge a palavra sim. A CNT China Networks Trade, companhia limitada, subsidiária da China, da empresa do governo chinês, acaba de comprar no meu estado, no estado do Amazonas, a maior reserva de urânio do Brasil. As duas companhias pertencem, como eu disse, ao governo chinês, governo da República Popular da China.
O urânio é um elemento químico usado na indústria de guerra, notadamente na fabricação de bombas atômicas e de hidrogênio. Enriquecido serve também como combustível em usinas nucleares para gerar energia. No Brasil, 99% do urânio é usado para esse fim. A riquíssima reserva, senador Lucas, agora de propriedade chinesa, fica no município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Figueiredo fica a 107 quilômetros de Manaus, pela rodovia federal, a única que temos, a 174, que leva, olha só, às fronteiras da Venezuela, da Guiana, pelo estado de Roraima. O negócio foi fechado na madrugada agora, senador Chico Rodrigues, de 26 de novembro. O texto oficial confirma a venda da reserva de urânio, foi divulgada, está tudo sendo, inclusive, aplaudido. A hidrelétrica de Balbina está lá desde 69. A mina fica em Pitinga, que é lá, 105 quilômetros para Figueiredo, mais 160, 150 para a reserva lá, para a mina. Enfim, a Amazônia ouviu um sim, um sim. É claro que a gente quer que a Amazônia, apesar das ONGs, ouça sim outras vezes, mas a pergunta que fica sempre, 319 não pode, que seria a nossa redenção, a B319, que me ligaria a você brasileiro que está ouvindo. Eu não posso chegar aqui por terra. O potássio de Altazes não pode. O gás de Silves, Taquatiara, de Itapiranga, não pode. E, de repente, o urânio pode, porque é da China. O urânio pode, porque são os chineses. O urânio pode, porque são os camaradas do PT. Ninguém diz nada. O Ministério Público Federal não fala absolutamente nada. E eu estou entrando com um pedido de informação que não é uma ação. Os 3 procuradores federais no Amazonas, que disseram não ao gás, que dizem não ao potássio. Eu quero saber por que eles não dizem não aos chineses. E ao urânio. Estou falando de urânio. Eu não estou falando de uma atividade qualquer. Então, vejam, brasileiros, percebam, brasileiras, esse tratamento que existe para desenvolver a nossa região, para criar renda, para dar emprego, para ajudar o Brasil naquilo que o senador Rogério de Carvalho falou há pouco, a se autossustentar, ser autossuficiente na produção do que precisa para alimentar o agronegócio. Estamos lá impedidos, manietados, cadeados, cerrados, cadeados ambientais que nos escravizam, que nos prendem, porque sempre esbarramos nas ONGs, sempre esbarramos na ministra Marina Silva a serviço das ONGs. E, de repente, os chineses compram a maior mina de urânio do Brasil, vão beneficiar o urânio no Amazonas, perto de Manaus, no município de Presidente Figueiredo, que vive do turismo, que vive das suas 160 e poucas cachoeiras. E ninguém fala nada. E ninguém diz nada, porque o que é aí? Um compromisso, um conluio, uma perseguição àquilo que a gente pode ou não pode fazer? Na Amazônia, Chico Rodrigues, você sabe, meu presidente, nós não podemos nada. Roraima talvez sofra até mais do que nós, mas também não pode nada. Então, eu quero aqui saber dos procuradores que atendem uma ONG, atendem a FUNAI, que acha que teria índios isolados. Silves aqui, Manaus aqui, tem índio isolado aqui. É uma palhaçada de quem acha. Se você acha, você é um palhaço também, porque isso não tem a menor possibilidade de existir. Mas o Ministério Público Federal acata. E aí vem os chineses, compram a maior mina de urânio do país e vão poder beneficiar o urânio ligados a Manaus. Imagina o impacto disso, imagina o impacto ambiental que vai ter. E ninguém diz nada. Medo dos chineses, companheirismo dos camaradas, que interesse há entre Brasil e China, que nós do Amazonas não podemos explorar nada, para que o nosso povo saia de abaixo da linha de pobreza. Vou repetir aqui, senador Chico Rodrigues, já encerro. Amazonas, meu estado, maior estado da federação, que tem o maior potencial de tudo que você possa imaginar, mas nós não podemos explorar. Hoje, 63% da população vive abaixo da linha de pobreza, não tem R$11 por dia para se autossustentar.
E nós não podemos explorar nada, nós não podemos viver de nada dos bens naturais que Deus nos concedeu. O homem pensa que é dele. Os homens poderosos pensam que podem dizer se pode ou não pode. Não, esses bens naturais são nossos, dados pelo poder divino. Mas a gente não pode, porque há esse conluio que nós mostramos na CPI das ONGs. Eles não nos deixam evoluir. Vamos lá, Chico, eu peço sua compreensão só um instantinho. Vamos lá. Se explorássemos nós o potássio de Altazes, deixaríamos de comprar potássio da Ucrânia e do Canadá. O Canadá é um país que mais nos aprisiona. Depois da Alemanha, que explora o seu carvão, o lignito, que polui muito mais do que qualquer coisa que vocês possam imaginar. Nós não podemos explorar o gás porque a Noruega não deixa através do Fundo Amazônia e das ONGs. A Noruega vive do petróleo que explora no Mar Ártico. Nós não podemos explorar absolutamente o diamante de Roraima. Nós não podemos explorar o ouro de São Gabriel, porque eles não nos deixam. Quando eu digo eles não nos deixam, olha só, eles, eu estou falando das ONGs do governo estrangeiro. E eu digo isso com tristeza. Nós hoje temos um poder paralelo na Amazônia chamado ONGs. Mandam tanto quanto o narcotráfico. Mandam tanto quanto o narcotráfico. É a nossa realidade. Graças a Deus eu estou aqui mais uma vez, senador Chico, podendo dizer aqui em nome do Amazonas o que sinto e o que precisa ser dito. E o que precisa ser dito é clarear. Porque o Ministério Público Federal persegue outros empreendimentos e se quedam e se ajoelham diante do governo chinês. Eu estou querendo saber e estou perguntando para que eles me digam, e eu posso chegar aqui da tribuna e dizer, ó, eles fazem por covardia, eles fazem por conluio, eles fazem porque não entendem nada, ou eles fazem porque são manipuladores e fazem parte desse conluio todo. Obrigado, presidente.